Olha o tamanho do devaneio europeu que vocês vão ouvir agora. Nós aqui ainda, do Fala Glauber News, não temos o nosso portal de notícias ainda, mas esse dia vai chegar. Eu acho até que o Glauber já comentou aqui da possibilidade disso, e em algum momento nós vamos ter o nosso portal Fala Glauber News, assim como existem dos outros portais de notícia. Por quê? Porque isso que eu vou falar agora não faria sentido nenhuma outra emissora, no caso de televisão, ou portal, no caso de internet, repercutir. Mas você pode encontrar isso que eu vou te falar agora, no Instagram da CNN de Portugal. E por que isso aqui é importante? E por que é meio que exclusivo da CNN de Portugal? Porque olha a narrativa, isso aqui, gente, não é só o que Portugal está pensando sobre isso. É o que vários outros países ligados à ONU, à OTAN, estão vendendo como narrativa, vendendo como discurso. Para a CNN de Portugal, o Trump fez um acordo com a OTAN, né, que foi aquele acordo que impediu a invasão do Trump na Groenlândia. A gente repercutiu aqui na semana passada, porque o Trump ficou com medo das armas nucleares da OTAN, das armas nucleares da União Europeia. Eu vou ler para vocês, talvez fique um pouco estranho porque é o português de Portugal, então tem algumas coisas que a forma de falar é diferente como a gente fala, mas acompanha aqui. O título é o seguinte: Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos. 2 pontos. Como uma opção nuclear travou a guerra pela Groenlândia. São 2 parágrafos, coisa rápida. Depois de dias a admitir a hipótese de uma invasão militar para conquistar o território de um país aliado, insistir na compra da Groenlândia e fazer sucessivas ameaças de novas tarifas, Trump anunciou um quadro de acordo com a OTAN e suspendeu as sanções. O acordo e seus detalhes são vagos, mas para os especialistas o resultado é claro. Donald Trump recuou porque a Europa decidiu mudar a estratégia e apontar-lhe uma arma demasiado potente para ignorar e que poderia impactar diretamente a vida de milhões de americanos. E aí, se você vai ver a matéria completa, você vai ver que uma possível ameaça nuclear foi o que fez o Trump recuar. Porra, gente, vamos lá. Desculpa até a expressão. Se a CNN Portugal não tá botando isso aqui só para criar headline, só para ganhar a guerra de clique, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver o que eles estão falando. Se alguém lá acredita nisso de verdade, estamos ganhando em jornalismo, gente. Porque assim, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos citar 3 coisas muito rápidas aqui. Primeiro aqui o caso da Venezuela, Trump entrou, capturou Maduro, começou a fazer os acordos ali com a Delcy Rodrigues, vulgo Dercy Gonçalves. Ele começou a fazer os acordos ali, já está vendendo o petróleo da Venezuela para o mundo, já falou que se ela não andar na linha, o regime vai ser trocado, e já conseguiu o que ele queria na Venezuela. Quem sabe o regime muda? Quem sabe? Porque ele já conseguiu o que ele queria. Aqui no Brasil, falamos aqui 1 milhão de vezes, mas se você não acompanhou isso aqui, pode dar um Google que você vai descobrir. Acabou as tarifas do Trump, aqui no Brasil. Haddad tem uma fala, bota aí, Haddad, tarifas Trump. O Haddad tem uma fala dizendo, não, olha só, vencemos aqui os bolsonaristas, vencemos o Eduardo Bolsonaro e fizemos um acordo com o Trump. Aí tu vai ver o acordo dá acesso às mineradoras brasileiras, principalmente as de Minas Gerais, que é o lugar onde tem mais terras raras no Brasil. E o Haddad vende isso como se fosse uma coisa incrível. Aliás, eu tô aqui pensando, essa narrativa europeia muito provavelmente é parecida com a que o Lula faz aqui. Quando o Lula fala do Brasil, e dele, na verdade, como se o Brasil tivesse relevância no cenário geopolítico, como se ele ditasse alguma coisa. Aí ele fala isso aqui, vencemos o bolsonarismo, agora o Trump tá com a gente. O Trump só conseguiu o que ele queria, que é acesso às terras raras do Brasil, e não tinha mais motivo para ter tarifa aqui. Mesma coisa a Venezuela, só que lá ele teve que entrar para pegar um cara. Groenlândia. Aí vamos lá, para fechar, desculpa a demora, gente, mas é porque a introdução realmente é longa. Aí vamos lá, oficialmente, saiu ontem, o que se sabe sobre esse acordo que a CNN Portugal colocou, é vago. O que se sabe oficialmente? Os Estados Unidos discutiram com seus aliados a ampliação da presença na Groenlândia militar, incluindo a construção de novas bases e áreas do território da Groenlândia, que agora ficarão sob controle americano.
Ou seja, vão ter mais militares dos Estados Unidos lá, vão ter mais bases militares e vai ter um espaço da Groenlândia que pode ser aí mais da metade daquela região toda sob domínio do Trump. Porra, não era isso que ele queria? Aí alguém vai vender essa ideia como se o Trump ficou com medo das armas nucleares da OTAN. Carcará, vamos lá. Quero começar com você, sua análise sobre esse assunto. Ô, Eric, boa tarde ao público aí. Camarada, eu já falei algumas vezes aqui no Fala Glauber, né, que eu trabalho com vocês, já falei sobre poder militar e já dei uma ênfase especial na França no que se refere a poder nuclear. Para quem não sabe, eu estou falando direto aqui no canal e as pessoas que não se ligam. Não confundam os Estados Unidos da América com o Biden, nem confunda o poder militar francês com o Macron, senhores. Não entra nessa que é barro. A França, em 80, era a terceira potência planetária nuclear, em 90 era a terceira potência planetária nuclear, e até 2010 era a terceira. De 2010, a China quer reivindicar que é potência nuclear marítima. Eu não vi nada disso ainda. Eu sei que a China tem mais ogivas nucleares, mais mísseis nucleares terrestres, porém, o poder nuclear marítimo, através de submarinos, que a França possui, é superior e bem mais avançado do que o chinês. Isso eu falo e assino embaixo. Para quem não sabe, a França, vou falar só da França, falar da Inglaterra não, depois você multiplica por 2 o poder nuclear da Europa. Mas vamos para a França, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, e criou o próprio modelo nuclear dela, a própria ogiva, com a ajuda de Israel, nada de americano nem de russo. Israel ajudou muito os franceses em algumas coisas. E os indianos também ajudaram com algumas ensinamentos, usando a física aplicada e tal, que os indianos são bons nisso aí. Então vamos lá. O que é a França nuclear, para quem não sabe? A França possui 10 submarinos nucleares. Um deles é de ataque nuclear, usando o ICBM. Olha só, depois multiplica. Então, 4 desses submarinos da classe Triunfant. Então, ele tem 4 classe Triunfant. Cada submarino Triunfant lança 16 mísseis balísticos intercontinentais de 8 mil a 10 mil quilômetros de distância. Então, a França tem 4 submarinos de ataque nuclear usando submarinos, mísseis ICBM. E cada míssil desse tem 10 ogivas nucleares. Ou seja, saiu um submarino nuclear francês, um único submarino. Lá dentro vai ter 16 mísseis nucleares M51, que está entre os 3 melhores do mundo ali em termos de velocidade e precisão. Já vem falando isso há muito tempo. E cada míssil desse carrega 10 ogivas nucleares, que a gente chama de MIRV. Então, um submarino leva 16 mísseis, que leva 10 ogivas. Ou seja, um submarino nuclear francês possui 160 ogivas nucleares para fazer um ataque. Só que são 4. Aí você pega 16 por 4, dá 640 ogivas nucleares. Mas é isso aí, se eu não tiver errado os cálculos. Ou seja, digamos que o americano bata de frente com os Estados, com o francês, e faça um ataque nuclear na França. Um exemplo, tá, senhores? Não vai acontecer isso. E a França é revida. Porra, meu irmão. São 640 cidades indo pros caralho, pô. Então, não é brincadeira. Eu nunca vi ninguém ameaçar a França nuclear. Nunca vi ninguém ameaça, pô. Todo mundo sabe que a força nuclear francesa é de primeiríssima grandeza, não tem discussão. Você pode discutir dos líderes, que o exército não é tudo isso, que a força aérea não é tão gigantesca, mas a Marinha Francesa, do setor nuclear, que é um departamento à parte, é madeira para dar em doido, senhores. E outra coisa, possui 6 submarinos nucleares de ataque, que lançam o quê? Mísseis de cruzeiro. E não tem nada dizendo que esses mísseis de cruzeiros não lancem ogivas miniaturizadas na sua cabeça, tá, senhores?
todo mundo sabe que a França miniaturizou as ogivas nucleares. Então, a França tem 10 submarinos com capacidades nucleares devastadoras a nível de planeta, com alcance de 10 mil quilômetros. Então, o poder nuclear francês se baseia na força naval. Tá? Tem lá o único aeronave que lança armas nucleares é o Rafale, que eles adaptaram, e o Mirage antigão, o Mirage F4. É um Mirajão daquele de asa delta que lança mísseis de cruzeiro com ogiva nuclear. E os mísseis de cruzeiro são lançados pelos submarinos de ataque. Então, tecnicamente, a França tem 10 submarinos de ataque nuclear, sendo que 4 lançam ICBMs, ou seja, a grande distância. Tá, senhores? Então, não é brincadeira. Eu acho que o Trump não sabia desse poder militar francês. E alguém deve ter tratado, porra, Trump, não é pelo aí não. A França é pau. É um país pequenininho, mas é um poder militar do caralho, porra. Entendeu? Então, não brinca com a França. Ou digo, o Macron é um Zé Ruela. O poder militar francês, não. O Biden, eu sempre falo, é um maluco velho símil da cabeça já. O poder militar americano, não. Não pode confundir o poder militar com o político da hora, tá, senhores? É isso aí. É isso, Carcará. Mas será que mesmo com tudo isso, os Estados Unidos não daria conta? Comandante Vilas Boas, também quero te ouvir. Eric, eu tenho uma leitura um pouco difusa, diferente um pouco do que o Carcará colocou, porque primeiro eu vou me ater ao jornalismo. Né? Eu não sou jornalista, mas tem um conceito do jornalismo que fala em termos de valor notícia, né? É o valor que justamente está agregado em termos daquilo ali, da informação, da verdade por trás daquela notícia. E nesse caso aí dessa notícia propagada pela CNN Portugal, eu vejo justamente que ela vai contra tudo que se prega em torno disso, né? Então, assim, o valor notícia dessa aí, para mim, eu classificaria como negativo, porque justamente ela é muito ruim, na minha opinião. Acho que é só uma tentativa de ganhar like, se promover aí nos canais de mídia, no que conta dinheiro para a mídia hoje. E ela cai dentro do que a gente pode chamar também do viés midiático, né? Que é justamente só para produzir dinheiro, né? Para alcançar público, alcançar cliques, essas coisas. E o valor também, o viés ideológico, porque não é possível, eu não consigo acreditar que uma pessoa em sã consciência, né, vamos falar agora primeiro aqui dos nossos telespectadores, consigam acreditar que isso é realmente factível, né? Que haveria uma ameaça de imposição nuclear do estrado da OTAN, seja pela França, pelo Reino Unido ou qualquer outro país, em torno de uma posição norte-americana na Groenlândia. Então, realmente, eu não consigo acreditar nessa notícia, né? Os Estados Unidos, como a gente já comentou aqui, ele tem o presidente Donald Trump, junto com a sua assessoria, o J.D. Vance, vice-presidente, o Marco Rubio, o secretário de guerra, o Peter Hegseth, né? Eles têm uma postura que, para mim, vem se tornando muito clara, né? Dentro do que a gente já comentou aqui nos outros momentos e comentamos no início desse programa de hoje, que é essa nova forma de negociação, onde ele coloca, a gente nunca vai saber, né? Quando é a ancoragem de onde ele quer chegar, na negociação, ele joga o problema para o outro lado até chegar à solução. E uma solução que seja de acordo com o interesse dele, né, do governo norte-americano. Então, a gente já falou aqui do problema da Groenlândia. O problema da Groenlândia, estrategicamente, geopoliticamente, é um problema já conhecido há bastante tempo. E ele só veio à tona agora porque o presidente Donald Trump, já no primeiro mandato e no segundo, botou o dedo sobre essa ferida. A gente já falou aqui do estreito, né, do gap chamado a Groenlândia, Islândia, Reino Unido. A gente já falou das linhas de comunicações marítimas do Ártico, que encurtam muito o tráfego internacional marítimo, que liga ao Pacífico até o mercado europeu, o mercado norte-americano. Todas passam pela Groenlândia. A gente já falou da importância da Groenlândia em termos dos sistemas de vigilância espaciais, porque qualquer uma dessas unidades, dessas bombas e CBMs, como o Carcará falou, qualquer tipo desse artefato lançado da Europa, da Rússia ou qualquer outro lugar, endereçado aos Estados Unidos, ele vai passar pela Groenlândia necessariamente. Isso é só pegar o mapa, né? E quem não tiver o mapa da projeção de mercado, como a gente fala, aquele mapa plano, quiser pegar o globo e olhar por cima e olhar o Ártico, você vê que essa configuração estratégica, né, geográfica, geopolítica, é totalmente de acordo com o que os Estados Unidos vem falando. Então, o interesse da China nessa região, o interesse da Rússia é muito grande.
E a gente já comentou algumas vezes aqui, mas depois a gente poderia falar um pouco mais, que nesse cenário, nessa região do mundo, quem manda é a Rússia. A Rússia é o único país do mundo que tem os quebra-gelos nucleares, que são justamente necessários para abrir as jotas das linhas de comunicações marítimas dos seus navios de transporte que vão trafegar pela essa área. Os Estados Unidos estão querendo correr atrás do prejuízo, o Canadá tem 2 ou 3, mas a Rússia é disparadamente a potência mundial nesse cenário. E os Estados Unidos está tentando correr atrás do seu prejuízo. Então, como ele fala que o Trump recuou em alguma negociação que a gente não sabe direito que recuo foi esse, o que estava na pauta, para mim, isso é só uma medida midiática, é uma notícia para ser vendida. O que eu entendo que está realmente acontecendo? O Trump ele quer tomar porções daquela ilha, ele não quer tomar a Groenlândia inteira. Para que ele quer tomar aquele território vazio? Mas ele quer voltar a ter as bases, ou alguma das bases que eles tinham na Segunda Guerra Mundial. A gente já comentou isso aqui também. Hoje os Estados Unidos só tem operando uma base, que é de operações especiais, é uma base de vigilância espacial, que é a base de Pittsburgh, no noroeste da ilha. E ele quer ter as bases que ele considerar necessárias para evitar, ou para controlar, ou para vigiar, ou para atacar as influências chinesas e russas naquela região. Quantas são? Não sei. Mas ele vai tomar porções do território, você não vai tomar na força, isso vai vir mediante negociação. Não acredito que nenhuma ação de força dos Estados Unidos aconteceria naquela região. Isso, para mim, é só, digamos, um blefe, é uma força da negociação que ele impõe aos seus interlocutores para forçar uma ação do outro lado. Mas ele vai voltar a ter as bases que ele quer ter, não sei quais são, isso seus assessores, o Departamento de Defesa, que vai estar provavelmente se debruçando sobre esse assunto, e ele vai tomar essas porções e ter as bases que ele precisa para exercer esse tipo de influência. Ao mesmo tempo, mas não menos importante, ele traz aos olhos do mundo a importância do assunto Groenlândia e já começa a fazer com que a OTAN, que estava lá descansando em berço esplêndido, comece a voltar as suas atenções para a Groenlândia também. Então, além do leste europeu, da confusão Ucrânia, de tudo que a gente vê da expansão russa, eles também têm que se voltar para a Groenlândia. Enquanto isso, ele começa a trazer a OTAN para trazer o seu verdadeiro papel. Então, ele consegue ganhar em todas as áreas. Ele consegue trazer a OTAN, reforçar o papel da OTAN e sair do seu papel de berço esplêndido, digamos assim, trazer para o problema, para fazer parte da solução a partir do momento que ele apontou o problema. Ele vai conseguir isso mediante negociações, seja pelas pressões que ele usar ou que ele achar necessárias, que a gente já falou aqui, econômica, diplomática, psicossocial, militar, se for o caso, mas em última questão, para trazer o que ele realmente considera como essencial dentro da sua chamada geoestratégia para aquela região. Então, com isso, ele começa a, de acordo também com a Estratégia Nacional de Segurança, tomar conta do que ele está falando lá, que são as Américas. Porque a Groenlândia é a porta de entrada dos russos e dos chineses lá do lado de cima. Então, eu vejo isso de forma muito pragmática, de forma muito substancial, de forma clara. Logicamente, a gente não consegue saber os termos das negociações, o que está por trás disso. A gente só escuta alguns ecos, e a partir desses ecos, a gente tenta ligar alguns pontos, mas no início, no final de tudo, essa notícia, para mim, aí, é só para ganhar like, Eric. Júlio Roque, cabe lembrar aí que oficialmente sabemos que a CNN, tirando aqui no Brasil, que a marca é representada aí por empresários que não são aí da tradicional esquerda brasileira, tirando a nossa CNN aqui, a maioria das CNNs no mundo são oficialmente de esquerda, né? A CNN nos Estados Unidos, inclusive, ela é oficialmente democrata, assim como a Fox News é oficialmente republicana. Como é que você faz uma leitura de tudo isso aí, partindo também das falas aí do Carcará e do comandante Vilas Boas? Ótima colocação, Eric. E vou ser também difuso aos dois companheiros comandos anfíbios que falaram ainda agora, né? Eu já acho uma terceira linha de ação. Os donos da CNN, como você mesmo citou, né, tentando dividir as CNNs por ideologia, os donos da CNN em Portugal com certeza fazem parte do clube de Davos, dos globalistas, e deram a ordem, né, para falar que não estão saindo por baixo. É simplesmente uma cascata, como se dizia antigamente, porque vale lembrar que a estrutura, o inventário
a maior parte da estrutura, a maior parte do inventário, a maior parte das bases militares e a maior parte do investimento de toda a OTAN é dos Estados Unidos. Então já não procede essa ameaça, né, da OTAN contra um país membro. E esse país membro é o que carrega nas costas toda a organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa é a verdadeira verdade. Agora também cito, né, a parte nuclear que os países compõem, que Inglaterra e França possuem armas nucleares. Então, muito bem falando disso, se a gente for puxar na origem, as armas nucleares dos países europeus, como citei, França e Inglaterra, têm origem na tecnologia nuclear americana, porque foi descoberta primeiro. Podemos falar aí do projeto Manhattan, que logo após a Segunda Guerra Mundial, né, teve aí esse projeto um sucesso, e o teste in loco, que a gente chama de combate provém, que é a coisa testada em combate, 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então, todo o restante do mundo ocidental, com certeza, teve contribuição dos americanos para construir suas armas nucleares. Isso é completamente óbvio. Então, é meio distópico a notícia, mas é uma notícia para falar estamos aqui e não nos rendemos nunca. Para mim, é mais nessa pegada, né, que os donos, os empresários, aqueles que contribuem com a parte do financiamento das notícias internacionais, com certeza obrigaram a colocar essa nota de rodapé no jornal aí da CNN. Digo nota de rodapé porque não foi uma notícia expressiva, você não viu outros canais repercutindo o mesmo assunto. Então, só por isso já é de se estranhar. Chega a ser um pouco ridículo falar sobre isso. E o interessante também é que França e Inglaterra, como citei, está com um problema de imigração muito grande. E já se fala numa possível tomada cultural do mundo islâmico. Exatamente. Dizem que Inglaterra e França não serão, mas Inglaterra e França daqui a mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que 10 anos é até um pouco longo esse período. Talvez em menos tempo já tenham se tornado um califado. Aí vem a minha pergunta para vocês, espectadores. O que acontecerá com as armas nucleares de França e Inglaterra na mão do califado? Eric, os terroristas agradecem.